Olá amigos, sou Ricardo Beccari, fotógrafo de aviões e estou aqui para apresentar de primeira mão o meu calendário Ricardo Beccari Airplanes Pictures 2019, feito lá pela gráfica Rombos, muito bem impresso. A capa dele, papel couché, 300 gramas com verniz, ó, você pode passar a mão que ele não vai manchar. E dentro um papel alemão, couché também, 250 gramas, não mancha de jeito nenhum. O formato dele fechadinho assim, olha só, é 35 por 24. Quando acabar, você pode cortar a foto e pôr um quadrinho na parede. Aqui, ó, todos os aviões que eu coloquei no calendário, tem um pouquinho para cada um. Tem acrobático, tem tucano, tem executivo, tem comercial, tem helicóptero, todo mundo vai gostar. É o seguinte, para você comprar essa maravilha de calendário, você vai lá no meu site beccarifoto.com.br, pode pagar no cartão de crédito, tem até 3 vezes. Se não tiver cartão, não faz mal, manda um e-mail para contato@beccarifoto.com.br que a gente vai dar um jeito de você comprar esse bichão danado. E se você quiser, eu posso autografar. Um abraço a todos, fiquem bem. Olá amigos, sejam bem-vindos ao programa Porta de Hangar, que vai ao ar pela skyscience.com.br, canal SAB TV, todas as quartas a partir das 15 horas. Hoje nós temos aqui um cara muito legal, mas antes dele eu vou falar da ONOLED. A ONOLED ilumina nosso hangar e nosso estúdio também. O cara que está aqui é meu amigo, Quindão, e quando eu conheci ele foi engraçado, porque o nome dele é um nome de alemão, coisa e tal. Eu achava que era um homem de 2,10 m, mas ele vai contar essa história para nós. Bom, ele nasceu em Registro, em São Paulo, de 73, ele é piloto comercial com mais de 15 mil horas. Membro honorário da esquadrilha não, da Força Aérea Brasileira, eu que sou da esquadrilha, caramba. E foi tricampeão na categoria limitada de voo acrobático. Ele é o Adilson Kinderman. Bem-vindo, Quindão! Obrigado, Beccari, pelo convite. É uma honra! Mais honra ainda é o que nós temos hoje aqui no estúdio acompanhando a gente. Né? Tem uns olheiros aí. Laerte Gouveia e Ivan Nunes Siqueira, o Chumbo, nosso amigo. Como é que foi a história que a gente se encontrou? Como é que a gente conheceu? Conta pra turma, em Ribeirão Preto. Pois é, em Ribeirão Preto, num campeonato, né, velho? Um show aéreo, alguma coisa assim. Você sempre rindo, né? Estou rindo. Aí eu tinha voado com o teu irmão na Transbrasil, né? Ele, pô, meu irmão é fotógrafo, ele quer tirar foto de avião e tal. Você vai ter um show? Vai ter lá, então pede pra ele me procurar tal. Daqui a pouco apareceu o Becca lá. Olhou assim, começou a rir. Pô, meu, eu achei que se fosse um cara de 2 metros, com esse nome inteiro, Kindleman. Você é isso, cara. Daí uma meba sorridente. Quase me quebrou no meio, cheio de câmera. Tinha umas câmeras, uns 40 quilos cada um. Nós temos bastante história legal junto, né? Pessoal da aviação, tudo fica amigo, não tem jeito. Adilson, como é que você se apaixonou por voar? Então, Becca, eu já nasci com esse database instalado, né, no hardware. Basicamente é isso. Eu sempre quis ser piloto, sempre fui apaixonado por avião desde criança. Os brinquedos eram aviões, pipa, e passava um avião, saía correndo. Carrinho de rolemã? Ah, também, lógico, tem que ter carrinho de rolemã. Bolinha de gude. Bolinha de gude. Você foi moleque? Fui moleque. Os unha quebrada, joelho ralado. E na escola era motivo de bullying, né? Hoje eles chamam de bullying. Ah, você nunca vai ser piloto, cara, esquece. E aí não existia outra possibilidade na minha vida se não fosse piloto. A escola era em Jacupiranga? Em Jacupiranga. Olha isso, se ferraram, hein, bicho? O cara é um baita de um aviador agora, hein? E, enfim, essa história de aviação sempre foi uma minha paixão, desde sempre, né? Tá no sangue? Tá no sangue. O meu primeiro voo eu ganhei de um primo aqui em São Paulo. E aqui no Campo de Marte. Era o Clube de São Paulo? O Clube de São Paulo. Voo de incentivo. Voo de incentivo, foi até a Fazenda Iroía, acho que é isso, né? Lá no Mogi das Cruzes. E fui e voltei. Aí ficou pior, né? Que daí era aquilo mesmo e não tinha outra alternativa, né? Não tinha volta? Não tinha mais volta. Aí a minha ideia era entrar na Força Aérea. Aí tentei uma vez entrar naquela concurso da Epicar, não consegui passar. Não é fácil aquele concurso? Não, é nada fácil. Aí eu falei, bom, eu tenho que estudar mais, né? E daí estudava em 2 escolas, né? De manhã eu estudava em Jacupiranga e à noite em Registro, na Fundação Bradesco. E numa feira de ciências eu fiz lá uma apresentação de um girocóptero. Aí entrei em contato com o Montalva e ele dava instrução em Registro nos finais de semana. Ele testava os girocópteros e
tinha os alunos dele. E eu vivia no aeroporto, né? Final de semana eu era o rato do aeroporto. E aí, abastecia, ajudava a abastecer, empurrar. Drenava. E aí ganhava meu voozinho, né? No final da tarde, né? E aí assim eu fui passando os meus finais de semana. Solou o helicóptero? Acabei solando lá, né? Nas escondidas, né? E, enfim. Num final de semana desses de aeroporto, eu conheci o Edmundo Pedro Bertelli, que é o irmão do Bertelão. Irmão do Bertelli. Alberto Bertelli, gente, para quem não sabe, foi o grande as da acrobacia aérea no Brasil. Ensinou toda essa turma aí, é um grande nome da acrobacia, né? É uma referência para todos. Referência, né? para todos, isso aí. E nessa história, todo dia eu passava na casa do Bertelinho, antes da escola, eu passava lá, ele era um moleque, 15 anos, 16. Você não chegou a ver o Bertelão voar? Infelizmente não. Não vi ele ao vivo e a cores voando. E aí, todo dia eu tinha lá as minhas aulas, né, de aviação. Aí o Bertelinho contava todas aquelas histórias, né, que assim, na época já era uma aventura, né, eu ouvia as histórias dos irmãos, né, o campo de Butantã, táxi aéreo para Registro que não tinha rodovia, e trazia peixe da Ilha Comprida para São Paulo, os caranguejos que escapavam dentro do avião, então voar instrumento, sem instrumento, enfim. E aí vem todas aquelas histórias de acrobacia, ele tinha um Mundel, né, aquele carro que girava, que ele fez para simular, era um inventor, né, era uma figura. Você solou o Mundel, não? Eu fiz umas bandinhas de Mundel, assim. Pra quem não sabe, o Mundel era um carro que ficava virando túnel, você controlava ele para fazer um simulador de voo acrobático, era loucura total. Pois é. E nessas aí, o Bertelinho pediu para eu procurar o Fernando Paes de Barros e o Edo. Só duas feras. Ele falou, ó, fala pra eles te ajudar que eu que pedi pra você procurar eles. E aí, nas coincidências da vida, de show aéreo, encontrei o Fernando, e aí ele me apresentou pro Carlos Edo. Um dia eu peguei um saco enchido de roupa e as minhas coisas, fui pra Curitiba. Pra Curitiba. Saí de Jacupiranga e fui pra Curitiba, tinha Aeroporto 17. de Bacaxiri? Aeroporto de Bacaxiri. Aí conheci Carlos Alberto Edo Palma. Me fez uma entrevista. Olha a cachorrão, né? O que você tem pedigree, né? Depois que ele me falou. O que você sabe fazer? Eu falei, não sei fazer nada. Ele falou, mas como assim? Eu falei, não, mas você não era piloto? Não era nada. Tipo, tava começando. 17 anos. Aí ele falou assim, bom, então você vai ser ajudante do Jorge Stocco. Gente, Jorge Stocco foi um mecânico de aviões motor radial, aviões clássicos e coisa e tal, e ele restaurou quase que todos os aviões no Museu da TAM. Infelizmente faleceu num acidente no avião que ele mesmo fez, mas deixou muita saudade e muita coisa boa pro Brasil aí na história da aviação. Pois é, eu tive a chance de ajudar o Jorge, né, nessa época do Circo Aéreo Onix. A gente tinha lá os T-6, tinha um Beech e, fazia tudo, né? A parte mais difícil, entrar em cone de cauda, era o moleque que ia lá. Era com você? Era eu. Eu tinha uns 20 quilos a menos, né, que eu tenho hoje. E aí eu era o faz tudo, né? E show aéreo pra cima e pra baixo, PP no Aeroclube do Paraná. E aí acabei indo voar um BTB, que veio pra frota, o DUD, que o Max... Dude. O Dude. E aí eu solei o beat, virei o lançador de paraquedista de final de semana lá no Bacaxiri. Mas com que idade você solou o beat? 18 anos. 18, era um moleque. Essa história é boa, você já me contou. Como é que foi a história do solo então, do beat? Um belo dia lá, eu tava na esquerda ali, o Max tava na direita, né? Na decolagem no Bacaxiri, ele foi lá reduzir o motor pra simular uma perda, né? Compensava aqui em cima e tal. Avião cheio. Bolinha no mato, cheio, né? E aí consegui controlar tal, mantive voando, aí subi, voltou o motor, só reduziu, não cortou, né? E aí lá em cima, por último, ele levou um paraquedas escondido ali atrás, botou o paraquedas e falou, agora você tá solo. Aí ele saltou. Tchau. E eu voltei sozinho com E você tinha que idade? 18? 18. Caraca, não sabia nada de aviação, né? Com 18 anos, mas já voava bem. Pois é, aprendeu na marra, né? Tive o treinamento, né, adequado naquela época ali. Um BTB não era uma coisa muito simples, né? De um avião, não é um avião muito simples, né? Adilson, deixa eu te perguntar uma coisa. Assim, seu pai não era piloto nem nada.
E você teve uma infância que não foi muito fácil, né? Você teve bastante irmãos que você me contou e tudo mais. Você pagou o seu brevet com o seu trabalho? Então, eu tive essa chance de trabalhar junto com ele, o Fernando me ajudou, e aí eu fui fazendo as horas no Aeroclube e depois fui fazendo as horas no BTB, né? Você aí teve estrela então, né, bicho? Eu tive a sorte, né? Porque sorte, vontade só não não resolve. O cavalo resolve. alado branco passou e se apanhou ele. Sobe, e aí eu morava no aeroporto, eu o primeiro a chegar, o último a sair. E sempre quando tinha algum voo, um translado, alguma coisa, o pessoal me convidava, me levava. E aí acabei indo para voar um King Air de copiloto, e é onde eu comecei a ganhar uma graninha a mais e investir na acrobacia. Que legal. Foi uma época difícil da sua vida, né? Foi a melhor época, Beca. Não tinha preocupação com muita coisa, era só aproveitar, fazer aquilo que realmente gostava, né? Então, assim, falar, foi difícil para o primeiro inverno em Curitiba, né? Que foi uma coisa de trincar a xícara, né? Você não conhecia aquele inverno? Não, eu conheci. Aquele em 91 foi uma maravilha. É, né? Dormiu no hangar? Dormiu no hangar. Aff, uma dureza, hein? O vento agora, cortante. Deixa eu te perguntar, quem que foi o piloto profissional que te mostrou o caminho, que você falou, não, vou me espelhar nesse cara, não teve ninguém? Como é que foi essa história? Então, Beca, assim, foram fases, né? Quem me iniciou na acrobacia, que me deu a instrução inicial, foi o Fernando Paes de Barros. Então, comecei os primeiros voos no Paulistinha, né? Parafuso, perna de 8 preguiçoso. Aí fomos voar o PT-19. Aí solei PT-19, fiz alguns shows, lançava paraquedista PT-19. Paraquedista de PT-19? Na Guaratuba. Nossa, é uma maravilha. Levava uns 5 dias para subir e 3 minutos para descer. Né? É um ferro elétrico. Exato. Mas todo mundo ama o PTzão, Não, né? PT é clássico, né? Todo mundo tem uma história com PT, história. O pessoal das antigas. Né? E aí eu acabei direcionando para acrobacia de competição. Comecei a voar Christian Eagle, a categoria Sportsmans. Aí depois fui para a categoria intermediária. E em 98 eu fui para a categoria avançada. Aí em 98 a gente tinha um Eagle juntos e a gente tinha a Esquadrilha Bruxa. Você diz a gente, você eu e o Fernando, e aí a gente se juntou com o Ribeiro Júnior, com o Siqueira, com os meninos lá que tinham 2 Eagles, e aí criou-se a Esquadrilha Bruxa. Gente, a Esquadrilha Bruxa foi uma esquadrilha civil que a maior parte das pessoas, uma boa parte era militar. O líder, Ribeiro Júnior, foi o único homem da Fumaça que voou todos os aviões da Fumaça, o famoso chefe. O chefe. Todos amávamos. O Ivan Nunes Siqueira, que está aqui dentro com a gente hoje, acompanhando essa entrevista, fez questão de sair lá da casa dele para vir rever o Adilson. Eduardo Camelier. Pitt, Glenn Pitt. Quem mais, Chumbão? Bragança. E o Flamengo de vez em quando. E o Flamengo de vez em quando dando uma... O Willi ainda fez um voo. O Willi também, grande Willi, bem lembrado. Eu lembro do voo dele lá em Sorocaba, foi muito legal. Então, Beca, assim, eu tive muita sorte, né, de conviver com o Fernando, né, esse início. Aí os shows aéreos, né, simultâneos aí, mais a chance de voar como isolado, às vezes, ali na Bruxa. De ter o chefe, né, o Ribeiro Júnior, que era uma lenda, né, cara? Rapaz, eu lembro o primeiro dia que você voou, desculpa te cortar, mas eu tenho que te cortar, que é irresistível. Primeiro dia que o Adilson voou isolado foi em Sorocaba? Sorocaba. Uma mulher chegou e falou, posso tirar uma foto lá do seu avião? Ele, pode. A mulher pôs o pé dentro da asa que ele ia voar. Na tela. Na tela, Subiu, né? Passou o pé reto pela asa. Ele ficou muito contente, falou vários elogios pra moça e coisa e tal. Ficou uma felicidade ímpar, né? Ainda tava saindo pra voar, né? Saindo pra voar, dá pra ficar bravo mesmo. Tranquilo. E aí na volta do voo, cara, esse homem voltou extasiado. Era o primeiro voo que ele tinha feito solo com a esquadrilha. Foi muito legal, né, Edson? Conta um pouco dessa história do cruzamento. Foi um batismo de fogo, legal. Né? Bota de fogo nisso, então, né? O maior evento aéreo que a gente tinha aqui, né, no Brasil. Desce Correia, né? Correia, era esporte, né, que chamava isso. E era uma sensação, né, aquele evento aéreo. E aí o chefe fez aquele briefing, né, do chefe, né, que era detalhe por detalhe, era assim uma aula de briefing, né, de liderança. Ele tinha esse dom de liderança nato, né? Categoria. Ele me fez um briefing à parte, né? O Chumbo também ali me deu uma orientação, né? Porque tinha o grande momento da esquadrilha, era na hora que a gente cruzava.
E era meu primeiro cruzamento, né? Então, assim, ó, você fica com a asa ali beirando a pista, uns 1.100 pés. Na hora que a gente puxar do outro lado e virar a hammer, você mergulha. Mas não atrasa que senão não vai passar no ponto. Que o chefe combinava o ponto, com precisão, né? Era até motivo ali de piada, mas ele levava todo mundo para aquele lugar. Era incrível, independente do vento que tivesse. Era muito legal. O gerenciamento e a consciência situacional do Ribeiro, né? E nesse dia, falou, ó, não se preocupa que eu vou deixar espaço para você, né? Aí eu percebi no dia o quanto que era o espaço que ele deixava, né? Era um espaço suficiente para você passar embaixo, né? Espaço de fechamento de rosca, aí que a asa de cima cobriu a galera, eu falei, bom, tá, é por aqui, bum, passou. Aí foi assim, muito, muito legal. Assim, eu imagino, os cruzamentos não tinha um que falhasse, né? Pois é. Era muito legal. Bom, Adilson, depois disso, o que aconteceu com a sua carreira? Você começou a fazer voos solos, eu lembro, de extra, não? Isso, daí ali para o final de 2000, a esquadrilha meio que parou as operações e eu me dediquei mais aos voos de competição. Que aí eu fui para a categoria ilimitada e comecei a voar extra 300, o asa média, que era o do Fernando. E aí fui campeão brasileiro em 2001, 2002, 2003. Em 2001 fui para um campeonato mundial na Espanha, em Burgos. Acabei indo sem avião, porque não deu certo o meu planejamento, né? Deixa eu te cortar, você foi campeão em 2001, 2002 e 2003, já da ilimitada. Na ilimitada. Você tem outros títulos que eu sei. Teve em 98 na Advance, depois alguns campeonatos na intermediária e na Sportsman. Tá, aí você foi para Burgos, voltamos para Burgos. Aí cheguei lá para mais participar do campeonato como olheiro, assim, né? Observador. Aprender. Para olhar como que era o ambiente, né? Não fazia ideia como que era. Aí o time polaco tava com Extra 300S, um monoplace. Aí eles me emprestaram o avião. Aí a direção de prova me permitiu fazer um voo de 15 minutos para conhecer o avião. E aí eu fiz o campeonato. Fiquei lá para trás, tal. Não acabei nem ficando em último, mas fiquei ali na parte da classificação lá embaixo. Também não era o importante isso. O importante era ter a experiência e aprender muita coisa, entendeu? De como funciona a dinâmica de um campeonato. Você começar a ter uma ligação com os juízes internacionais. E a experiência de voar. Eu consegui fazer 3 voos. O Qualify, né, que era obrigatório. A Freestyle e um Unknown. Acabei conseguindo completar o programa Unknown, tá? Lógico que teve um 0, outro ali, porque o avião era bem diferente do meu. Mas foi muito legal, porque aí fiz muitos amigos e aonde eu conheci o Klaus Schroth, que era um campeão alemão, comandante da Lufthansa, e foi quem acabou me levando para Red Bull Air Race. Daqui a pouco a gente vai falar da Red Bull, mas o Klaus é aquele que eu lembro que ele veio para Curitiba te ensinar a voar, ensinar não, ver o voo, não foi? Então, assim, os treinadores, né? Em 98, eu tive a chance de treinar com o Sergei Boriak, na época que eu voava o Eagle na categoria Advance. Eu lembro então, ali eu tive uma oportunidade de ter ele como um coach, a gente contratou ele, então ele veio treinar o Fernando, eu e o Gobet, e aí a gente ficou na chácara lá, passamos um training camp, né? Você imagina desculpa, na época você novinho de idade, né? E treinar com um cara que foi campeão mundial, ele foi, não foi? O Sergei não chegou a ser campeão mundial, mas ele era top 10. Ele assim, era top 10 pra burro, ele poderia ter sido. O mundial, Beccari, é o seguinte, é tão apertado, que não dá pra dividir. Sim, do primeiro pro quinto, pro sexto, assim, se você botar o nome deles dentro de uma caixinha e tirar todo o nome, mundo é campeão mundial. Tá valendo, Okay. porque é muito perto uma coisa da outra ali, entendeu? É uma questão só de repente, da hora do cara voou, a hora tava mais calmo e ficou melhor ali, ficou mais preciso, né? Entendi. Ele ganhou um pouquinho mais de ponta e deu um step above ali, ficou um pouquinho à frente do... Todo mundo é campeão, né? Ali fica difícil. Mas eu lembro que você me contou uma história que choveu em Curitiba e fez um frio lascado e você naquela época fumava, né? Você tinha pequenos vícios. Exato. E aí, desespero total, querendo fumar, o que aconteceu? Como é que foi essa história? Então, daí, ali, vamos fumar, o cara, né, o treinador mundial... Aí na hora que o nego não aguentou, puxou um cigarro, o Sergei começou a fumar também. Daí, ele também, mas vocês achavam que ele não fumava? A gente achava que ele era todo certinho. Né? Certinho uma ova, tomava vodka e fumava. Enfim, daí o Klaus, eu conheci o Klaus nessa ocasião em Burgos.
Aí numas férias o Klaus veio passear no Brasil e falou, ó, vou pra Curitiba, eu vou te treinar. Eu tava duro, Beca, a Transbrasil tinha falido. Falei, mas não posso perder essa chance, né? Arranjei a gasolina dessa época. E passei uma semana na chácara lá, treinando com o Klaus, né? E aí o Klaus é o rei do 4 Minutes Freestyle, né? Que é uma categoria de voo onde que você encaixa a sua performance com música. Então é mais um show aéreo do que a precisão propriamente dita de um campeonato. E ele é o mestre nisso daí. Ele treinou com o Xavier de Laparran, ele teve uma influência de outras escolas, outros treinadores, e ele desenvolveu um extra lá com uma cauda maior, um leme maior, mas ele falou que não precisava nada daquilo. Aí fui fazer um voo com o Klaus. Rapaz do céu, eu não sabia nada daquele avião, né? Eu achava que eu voava o Extra 300, e aí estavam em 2, aí quando ele botou a mão no avião, aí que eu entendi o que era um Extra 300. Entendi. Incrivelmente diferente o jeito de voar, como ele extraía as coisas do avião, o que o avião fazia em 2, pesado em Curitiba. Que é alto, né? E tudo em cima de precessão giroscópica, né? Em cima de efeitos giroscópicos da hélice, e aí saíam as manobras do Klaus. É assim, incrível, né? Edson, nós precisamos receber do nosso amigo Onoled aqui. Se eu não fizer o anúncio ou no final do mês, estou ferrado. Gente, vem aí, Onoled, daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o comandante Adilson Kinderman, nosso campeão brasileiro, orgulho nacional. Adilson, bom, e aí você voou com o Klaus. Você me contou uma história do Klaus que ele fez você fechar os olhos. Era um exercício que ele fazia, né? A gente subia e tal, ele ficava no rádio embaixo e... A história é boa, né? É engraçada, né? Porque ele ficava no rádio e ficava falando os comandos que você tinha que fazer para você tentar entender mais ou menos como funcionava a sensação. Você sabe que o duro, desculpa, de entrevistar amigo, gente, é assim, você já sabe a história, mas a história sempre é boa, entendeu? Então com essa turma toda da aviação, a história é muito legal. Aí o avião enroscou num capotambos lá, e aí ele puxa, e eu puxava, né? Mas só que ele, na hora do vamos ver, né? Puxa era para empurrar. Era em inglês, né? Era push pull, aí eu só escutava eles rindo lá embaixo, né? No rádio, no fundo, a galera rindo. Eu falei, pô, vocês estão fazendo o que comigo? Daí eu abri o olho e falei, para com esse negócio. Quer saber? Pô, chega de destroço, mas valeu por alguma coisa? Sim, valeu, porque assim, o que ele tentava fazer com esse exercício? Você sentir o avião de uma outra forma, entendeu? A sensação de você fechar o olho, fazer uma manobra e descobrir que tá de outro jeito... É terrível, não? Aí você valoriza o que você está enxergando, né? Eu imagino. Você participou de vários campeonatos, né? Dá para você dar para a turma como é que funciona mais ou menos um campeonato? Só para a gente continuar a conversa, as pessoas entenderem como é que funciona, se tem um desenho, qual é a regra, como é que é o negócio? O campeonato de precisão é a acrobacia clássica que chamam, né? O juiz avalia a precisão da sua manobra. Então, se é uma linha vertical, é vertical. Se é uma 45, é 45. Se tem um tunô nessa linha de 45, esse tunô tem que ficar no meio. Entendeu? A parada tem que ser precisa, não pode balançar. Então, a cada defeito que você acha na figura, você acaba descontando. Imagina-se que você vai fazer uma figura perfeita, ela vai valer 10. Essa vertical ficou inclinada a 5 graus. Você vai lá, desconta um pontinho. Aí, era para sair reto nesse eixo. Empurrou, saiu torto, desconto. Aí chega uma hora que o cara tá até devendo, né? Quando ele faz muito torto, né? Mas é muito subjetivo também, né? Pode ter uma avaliação errada ou não? Ou alguém fica filmando? Tem, hoje em dia, já de uns anos pra cá, já tem filmagem. Quando existe alguma dúvida, puxa a câmera, entendeu? Porque se o cara às vezes pode sair um pouquinho. São vários juízes, tem assistente de juiz. Então existe um software que mede as notas, né? Então não adianta o juiz A dar 10 e o outro dá
2 e 5 deram 8, 7,5. Então desconta a máxima, desconta a mínima, e aí faz uma média aritmética, enfim. Tem todo um software que consegue contrabalancear esse efeito do juiz que não julga muito bem, entendeu? E todo juiz é piloto? Não necessariamente. O cara pode ser Não necessariamente. Ele tem que... uma profissão de juiz, vamos dizer assim. Não, na verdade... No modo que eu acho que não existe profissão para isso. Tem aeromodelista, que é juiz, que é um pessoal que consegue enxergar bem o avião de longe, entendeu? Saber julgar se está num eixo acurado com o que deveria ser. E juiz tem que treinar também, né? Por exemplo, quem voa por primeiro no sorteio, porque é sorteio, se dá mal, porque no começo os juízes estão muito severos, entendeu? Não, eu não vou dar nota, porque vai que vem alguém que voa melhor que esse cara. Então quem voa por primeiro acaba tendo um downgrade ali nas notas. O ideal é você voar por último. Quando você é novinho, chegou lá, vou por primeiro, com certeza. Era sorteio, né? Então tem piloto que dá golpe, né? Eu tô com o avião em pane, não pegou, quebrou minha manete na hora que eu entrei. Aí vai pro fim da fila, vem um mecânico, aí ele consegue voar na hora que ele quer. Tem de tudo. Aí você vai aprendendo as coisas no campeonato. Macetes. Os golpes, né? Você acha que é só brasileiro que tem, né? Eu acho que não. Esse cara aqui, cara, tem uma história muito legal. Você foi o primeiro piloto sul-americano a voar na Red Bull, no campeonato Red Bull, né? Sim, Red Bull campeonato? Esse é campeonato, né? É um campeonato mundial, né? Uma série. Como é que você chegou lá nesse campeonato? Você ia contar pra mim, eu te cortei porque eu queria deixar pra... Não, é que a história se confunde, né? Eu tô tentando levar assim numa linha do tempo, né? Então depois do campeonato de Burgos, teve um campeonato nos Estados Unidos, que eu não consegui participar também, estava me preparando para isso. E aí eu fui num campeonato europeu, na República Tcheca, em 2008. E aí o pessoal me convidou a participar, e eu já conheci o Klaus, né, conheci os meus amigos espanhóis, então uma pessoa que estava conectado já com a corrida, e eles, tem que ter um brasileiro, tem que ter um piloto da América do Sul, né. O Klaus voou lá, não? O Klaus voou há muitos anos. O Klaus foi o que ajudou a desenvolver junto com o Peter, né, o Bejonen, os pylons, o formato da corrida, né. Aí eles me convidaram a fazer um training camp, ou um ano de treinamento, isso foi em 2009. A gente começou em 5 pilotos, então praticamente todo mês eu ia para a Europa, passava lá 10 dias, treinando com o Patrick Paris e com o Klaus. Então a gente treinava acrobacias de competição de precisão e 4 minutes freestyle, e aí eu participei do campeonato mundial em Silverstone, na Inglaterra em 2009. E fui legal, fui bem, poderia ter ido melhor, mas infelizmente não teve todos os voos, só teve em 2. Os unknowns, que é onde eu estava preparado para, que seria meu ponto forte, não consegui fazer. Enfim, por causa de meteorologia, não teve os voos. E ali eu fui convidado para fazer o Qualification Camp, né? Porque ali até então era aquele ano todo eles estavam analisando a performance dos pilotos, como que ele reagia depois de uma semana voando, entendeu? Não é muito fácil você fazer um training camp desse, que te dá um desgaste físico muito grande. E de 5, eu e o Martin Schonka, que foi campeão mundial ontem, no Texas. Ontem, gente, é dia 18 de fevereiro, nós estamos gravando, 18 de fevereiro, ó, em novembro. E a gente entrou pro campeonato de 2010, né? Aí foi uma correria, quando confirmou que entrou, ir atrás de avião, montar equipe, mecânico, coordenador de time, pintar um avião desse você não acha da... Os pilotos que saem, porque toda vez que entra piloto é porque saiu alguém, entendeu? Então já existem os equipamentos ali disponíveis, né? Ó, você quer ficar com o avião? Usado. Aí você pega tal, e para começar o importante não é ter um equipamento super... assim, de ponta, né? Porque você equipamento. Você acaba não tendo, assim, proeficiência para competir num campeonato desse. Você entra lá para aprender. O primeiro ano claro, com certeza. Não existe a menor possibilidade de você chegar num negócio daquele e falar, eu vou aqui porque eu vou ganhar. Porque não, de jeito nenhum. Aquilo ali, o buraco é bem mais embaixo. Então, é a Fórmula 1 ali, né? Então, assim, eu treinei um pouco com o avião que eu comecei a usar, que era um MXS na Carolina do Norte. Daí minha primeira corrida foi em Abu Dhabi. E muito quente, aí eu inaugurei lá um macacão anti-G, que era uma coisa nova pra mim. Carolina do Norte, frio pra dedéu. Neve. Abu Dhabi, calor.
Deixa eu te perguntar isso, você está falando macacão, mas eu preciso saber. Como é que vocês transportavam o avião para lá? Tirava as asas e mandava de avião? Então, comercial? existia uma equipe de logística dedicada para... Da Red Bull? Da Red Bull, dentro do circo, né, inteiro, né? O que a gente tinha que fazer? Tal dia, tal hora... No começo do ano já tinha uma escala, né? Que você sabia o que ia acontecer o ano inteiro, os dias e as horas. Então, tal dia, tal hora, teu avião tem que estar pronto, porque vai chegar um caminhão para pegar ele no aeroporto tal. Mas você que tinha que desmontar? Você desmontava, botava em caixas, né? Então o charuto ia numa plataforma amarrado, passava plástico em volta, a asa ia sendo numa caixa, um wing, né? Eu botava a asa dentro de uma caixa, tipo uma caixa de violão, mas só que era do tamanho do... Era um modelo gigante. Exato. E aí outra caixa que é tuas ferramentas, tuas peças reservas, tipo pneu, um magneto, aquelas coisas que possivelmente um jogo de velas, então todas as ferramentas para você montar, desmontar o avião. Aí, então você basicamente tinha 3 caixas, 3 volumes que você tinha que estar pronto. Aí o caminhão pegava ali, jogava dentro de um jumbo e levava para os outros lugares. Aí você ia para lá, o teu mecânico ia na frente, chegava no hangar ou no lugar que ia ser onde que iam montar as máquinas, né? Tava lá o teu avião num canto ali esperando o teu mecânico chegar. Daí você montava, e tinha esse processo de montar, testar, fazer os voos de teste. Aí tinha os treinos livres e aí vinha pro qualification e o dia da corrida, né? Você falou que estreou, a estreia mesmo foi em Abu Dhabi, não? Abu Dhabi. E de Abu Dhabi de Carolina do Norte para Abu Dhabi um calor, filho da mãe, o que você sentiu? Mudou muito o voo? Muda muito, né, cara? O avião muda todo o comportamento e um fator assim, desafiador para mim foi o uso do macacão anti-G, que na época a gente estava usando, né? E era aquele macacão autônomo, né? Que era de Kevlar com água e ele não tinha uma pressurização do avião que nem um caça, né? Você puxava, a água descia. A água desce e pressiona o macacão e o seu sangue fica... Funcionava bem? Funcionava super bem. Atrapalhava muito? Pra mim sim, eu acho que não curtia. E o capacete? O capacete sempre é ruim, né? Mas você acostuma, né? Mas tinha que usar. Tinha que usar. É bom ter um capacete, né, Beck? Se você perder um canopy ou bater a cabeça... Tem que ter, né? É bom, né? Qual que era assim, tipo, uma curva no Red Bull é muito apertada sempre. Hoje está um pouco mais leve, né? Eles mudaram um pouco a configuração, mas na época era super fechado, né? O que é DJ isso aí? Na minha época o limite era 12. A gente explorava bem próximo disso. 11, 11,5, 10,5. Via tudo preto ou não? Não. Se você vê preto, tem que parar. Tem que ver normal? Tem que ver normal. Você tem que ver normal. Nem downgrade, nem nada. Então, existem 3 fases, né? O gray out, o blackout e o G-lock. Então, a gente estuda isso antes lá. Qual que é pior? O G-lock. O G-lock, né? Onde que você sai da tomada, né? O gray out você vai perdendo a visão, vai ficando meio cinza, vai vendo menos, fica com aquela visão de túnel, mas você recupera, né? O blackout fica preto e você não vê mais nada, mas você sabe que você é o Adilson, né? E você está num avião e você está numa velocidade alta, perto do chão, então alguma coisa tem que fazer porque você não está vendo, né? Então você ainda tem noção de que você é você. O G-lock, você tirou da tomada, tirou a bateria da barra quente, né? Que a gente nem fala na aviação. Quando você volta em si, os testemunhos, você não sabe o que eu estou fazendo nesse avião. Até você entender o que aconteceu, tem um delay de alguns minutos ali, porque tirou a alma do corpo e botou de volta. Mas esses 11G que você falou aí, disso era instantâneo. É instantâneo, por exemplo, é diferente de um voo de caça, um voo de T6 aqui, né? Um voo na fumaça lá que o cara puxa um monte de gente. Porque aí você fica mais exposto, né? O G é menor, mas só que você fica drenando, né? Aí existe uma forma de você respirar para melhorar a sua tolerância a G, entendeu? De você bombar ar, botar um turbo ali, você acelerar a sua respiração para você continuar oxigenando o seu cérebro. Ou seja, o condicionamento físico tem que ser total. Então, porque você acaba perdendo essa noção de G, ou tendo o gray out, o blackout, porque o teu cérebro não está oxigenando mais. Porque está faltando sangue, o que leva oxigênio é o sangue. Então você tem que continuar respirando, entendeu? E esse macacão que a gente usava, quanto mais você respirava, mais a água você jogava para baixo, entendeu? Entendi. E mais ele funcionava. Então você tinha que aprender a respirar com o macacão te ajudar. Entendeu? Lá não tinha G negativo? Não, praticamente não.
Não, era mais positivo mesmo. Aí no G negativo, com muita força, o que o cara vê na frente? Vermelho. Vermelhaço, Fica sangue tudo tá na vermelho. cabeça, os olhos Sabe tá... poeira vermelha? Sei. É aquilo lá. E dor de cabeça? No outro dia fica ruim, né? É que nem ressaca, né? Mas mesmo acostumando ou não? Ah, mesmo acostumando. Se você chegar a ficar vermelho assim, no outro dia fica ruim. Sabe que me fez lembrar de uma coisa engraçada que aconteceu com você, que você me contou, que você desceu do avião desesperado até. Vou contar os podres do meu amigo aqui. Ai, vai faltar programa, hein, Beca? Vou ter que fazer a... Não é? Mas é legal, a ideia é essa. Episódio 1. É mostrar pro são uns 10 episódios. Telespectadores que aqui o cara pode ouvir e assistir todas as coisas engraçadas e as coisas sérias também. Um belo dia esse cara decolou de Christian Eagle, que ele fazia um dorso e empurrava com o G invertido assim pra cima e coisa e tal. E aí o cinto ficou mais ou menos amarrado na cueca, pegou bem na... Conta essa história aí que a turma não tem noção disso. Conta que é muito engraçado. Acho que foi lá em Mafra, fui fazer um show lá. Não, foi em Mafra? Acho que... Bom, não lembro. Foi no interior, tinha paraquedista e tal, era pista de grama. Enfim, fui lá e naquele dia eu não... Sabe o dia que você não se amarra direito? Na hora que eu virei de dorso, Beca, começou a apertar as partes de baixo? As partes de baixo. E quanto mais eu empurrava o braço, mais doía. Mas não tinha opção, né? Tinha que empurrar. Tinha que empurrar, senão o avião ia voltar pro chão. Enfim, passei, sobrevivi, entendeu? E continuou funcionando. Falou que é o mais fino. Importante. Falei fino, mas funcionou tudo certo. Tá vendo, gente? Precisa tomar cuidado na hora de se amarrar no avião, porque essas principalmente coisas... se existe alguma coisa logo depois da decolagem. Não é? Então, não dá pra brincar, né, Adilson? Pois é. No Red Bull Race, que prova complicada e coisa e tal, algum susto? Alguma troca de cueca? Então, eu tive o evento lá em Perth, né, na Austrália, na minha segunda corrida. Num voo de treino, eu tive um stall de alta velocidade na saída da chicane e infelizmente fui parar na água. É esse filme aí, né, que a gente tá vendo? É esse filme aí, velho conhecido. É velho conhecido. Fiquei Por que famoso. o avião deu essa... Então, o que acontece, rápida? Beca? Esses aviões de monoplanos com motor grande, né, que é uma coisa desproporcional, né, a potência dos aviões em relação à massa do avião. Quanto tem de potência um avião desse? Esse, na época, acho que tinha uns 340 cavalos, 350. E pesava quanto? 520 quilos. Nossa, uma loucura, né? É, muito leve, né? Muito leve. Geralmente o avião te dá um feedback de até onde que você consegue ir e explorar ele no ângulo máximo de... Ele treme, Ele treme, treme o manche, treme o pé, então você sabe que você está próximo do limite do alfa max, que chama, né? O máximo ângulo de ataque. Que você tem que tentar explorar ali, porque é onde que você consegue voar mais fechado e percorrer o circuito de um caminho mais curto, teoricamente, né? E nesse dia, infelizmente, eu não percebi ou não tive o feedback. Então, Tava ventando, tava turbulento, era uma semana complicada, com tempo ruim, aí quando liberou para voar, a gente saiu correndo para treinar, porque já ia chegar o dia da corrida. Outros pilotos tiveram problema nesse trecho do track também. O Gullian correu para me avisar na hora que eu estava saindo, porque eu estava saindo por último. Michael Gullian, mas aí o Paul tinha avisado ele, avisa o Ed porque tá ruim, tá turbulento. Só que eu peguei a informação, mas não internalizei, entendeu? E na hora que eu fui voar pro ano... Você estava concentrado e aquela coisa? Enfim, eu tava no começo de tudo, né, Beca? Assim, aquele era assim, o ano de eu me preparar para conhecer, conhecer o avião, inclusive, né? Mas infelizmente não tive a habilidade para identificar, meio segundo, 1 segundo antes. Eu consegui arrumar o avião e ele tocou. Crashou. Mas é que o pessoal não tem noção da velocidade que você vem naqueles lados. Que velocidade você está ali? Então, na nossa época, você entrava a 200 nós. Eu entrei naquele dia mais lento para eu simular a minha segunda volta. Porque você entra 200, na segunda volta você está 160, 170. Então, como treinamento e como aprendizado, não adianta nada você ficar entrando muito quente, porque no meio do circuito a tua velocidade cai. 200 nós, quanto dá esse quilometragem? 360. 360. É muito. Só que aí na primeira curva você puxa 11, 10,5, entendeu? E você tem que puxar com o ângulo certo. Se você puxar com um bank fora do adequado, na hora que você puxa ele sobe. Aí não tem como você corrigir, porque um pylon é perto do outro. Por exemplo, a chicane, nós estamos, na época, eram 95 metros uma da outra, 100 metros. Hoje está um pouquinho mais aberto, mais alto o pylon. Se você entrar 200 nós a 100 metros, não dá um segundo, você está no outro pylon. Então tem que fazer 2 curvas no meio disso.
E o teu ângulo tem que estar certo. E o gerenciamento de altitude, se você variar 1 metro para cima, 1 metro para baixo, você não funciona, entendeu? Você tem que permanecer sempre nivelado para facilitar a tua vida. Então isso tem que ser extremamente coordenado e existe pé e mão junto como se fosse no Paulistinha, mas só que tudo isso acontece muito rápido. Então a preparação mental e você descobrir o track antes de você competir faz parte de um processo. Por exemplo, você chega lá para treinar em Abu Dhabi ou num lugar. O circuito modificou um pouquinho do que do Aero do outro ano, que alguém já voou. Você tem que reconhecer aquilo, identificar, e é mais por time, porque em alguns pontos do racetrack, você não tem o contato visual com o próximo gate. Porque você está virando para cá e na hora que se reverte, aí que você identifica. Então você tem que começar a pegar referências fora dos gates. Então assim é uma construção de habilidades, né, Beccari? É um esporte que acontece muito rápido as coisas. Então você não tem margem. Antes de passar para o próximo gate, deixa eu chamar a ONU LED para iluminar nosso hangar um pouquinho mais. ONU LED com vocês mais um pouquinho, gente. Daqui a pouco a gente volta. Aí pessoal, estamos de volta com o comandante Adilson Kindelman, o Quindão, contando para nós a história dele. Ele vai contar agora como é que foi pousar com essa máquina na água, lá do outro lado do mundo. E aí, Adilson, quando você acertou o bicho que você veio pro chão não, pra água? Então, assim, qual foi a sensação sua? Acertou o bicho, assim, a minha ideia nunca foi bater, né? Mas dá pra ver que você acertou o avião. Então, eu nivelei o avião, né? Automaticamente, né? O bicho estolou, porque a tendência dele é sempre girar para a esquerda por causa do torque da hélice, né? Porque na hora que diminui a sustentação, o torque em cima daquela massa ele começa a dominar o avião, e geralmente ele gira para a esquerda. Então se você faz uma curva para a direita e estola, a tendência dele é nivelar o avião. Agora, como você está com uma curva para a esquerda, ele estola, a tendência é ele torcer o avião, e aquela tua trajetória horizontal ela acaba sendo oblíqua para cima da água, para o chão. E geralmente você acaba percebendo, né, o stall e, enfim, dominando a situação antes de se agravar nesse ponto. Mas nesse dia eu não tive esse feedback o suficiente para identificar aquilo como stall. Ele simplesmente girou e eu estava com a água na cara. Aí eu consegui arrumar, só que infelizmente a água tocou ali na biquília, no trem direito. E a água é tão dura quanto o chão, né? Foi um outside snap mais violento que eu fiz na minha vida. Né? Enfim, o avião bateu, capotou, e aí foi para baixo, né? Submergiu, e aí um dia antes eu tive o treinamento. Putz, você tá brincando? Um dia antes na piscina? Na piscina. Na piscina é fácil que você enxerga, né? Dentro da água suja é complicado. Na piscina tudo é fácil quando você está em boas condições. Enfim, mas pelo menos você tem noção do que esperar, né? O duro é quando o aviador entra numa situação de emergência e ele não faz a menor ideia o que vai acontecer. Então, esse que é o preparo para qualquer atividade que você vai fazer. Claro. Você tem que pensar nas coisas quando vão dar erradas e como administrar, né? Na piscina já deve dar desespero, imagino. Já é complicado. Qual que foi o procedimento que você teve que fazer? Então, ali o certo é você esperar de fazer as bolhas e tal, sabe? Equalizar a pressão, e aí você iniciar o procedimento. Você esperou encher a cabine? Tem que esperar encher, tem que ter paciência. E tipo, é uma eternidade, né, Beca? Se você olhar o filme lá, vai dar 1 minutinho e pouco, os caras estão lá com o jet ski. 10 horas pra você, né? Então lá pra dentro é assim uma eternidade, né? E você tem que ter a paciência para você, senão você não consegue abrir o canopy. E aí quando chegou no ponto de eu abrir, eu não conseguia alcançar a alavanca, porque era um pouquinho torta. Então eu ficava com a garrafa de água, de água na garrafa de ar, de oxigênio. Não alcançava aqui, trocava, não alcançava. Então
o certo é você só soltar o cinto depois que você abre a porta do avião ou o canopy e conseguir botar a mão pro lado de fora do avião. Aí você solta o cinto. Aí se solta, porque fatalmente você vai se movimentar e geralmente você tá de ponta cabeça, né? Aí você cai e o troço vira de ponta cabeça. 99,9% de chance de você Tá de cabeça pra baixo. Aí eu sabia que eu tinha que soltar o cinto primeiro. Eu já sabia o que ia acontecer, que eu ia me desorientar dentro do avião. Ah, mas quindão, o avião é tão pequeno, como você desorienta? Porque é muito escura a água. Você não enxerga. E... Aí você tá invertido, é a pior parte da coisa. Até aí tudo bem, né? Que a gente voa invertido, decola, tá invertido e tal. Você acabou de tomar uma porrada, dureza. Mas enfim, aí eu movimentei dentro do canopy e eu não conseguia achar mais onde que tava a alavanca, né? Eu perdi contato visual, eu não sabia onde estava mais. Por causa que a água era suja, né? Aí eu fechei o olho e fui no tato. Daí eu consegui identificar onde que estava o avião, as coisas, e cheguei lá e abri. Na hora que eu abri o canopy, o mergulhador já estava ali pro lado de fora. Aí ele tentou me oferecer ar, mas a minha boca já estava cerrada ali, né? Já tinha tomado uns 2 gorfos já. E... aí eles me tiraram rapidinho e já tava o barco ali do lado. Que alívio, uma equipe grande. Eu já tava querendo subir no barco. Não, calma, não é assim. Me seguraram, me botaram amarradinho numa prancha lá. Em 5 minutos eu estava dentro do hospital. Uma UTI, sendo avaliado. O médico me perguntando um monte de coisa que não era da conta dele. Mas só para entender se eu tinha pagado ou não, entendeu? Porque existe... Você tava leléu ou não? Então, não quebrou nada, não machucou nada? Só deu uma lenhada aqui no pescoço, assim, uma fritadinha do cinto. Mas não... Isso aí é café pequeno. Exato. E aí raio-x, ressonância para saber se a coluna estava legal. Aí fiquei lá de um dia para o outro, né? Por causa que estava saindo muita água do meu nariz. Então vai que pega alguma infecção, né? Depois, pulmonar, né? Porque vai que entra alguma água, alguma bactéria. Enfim, fiquei lá esperando passar esse período de 24 horas aí para sair com mais segurança do hospital. Mas já dá para sair no mesmo dia, na mesma hora. Mas só por precaução a gente ficou quietinho lá um dia para limpar o pulmão. É importante. E aí depois disso tudo você pensa em voltar para Red Bull? Como é que você, então, o que pretende fazer da sua vida profissional agora? O que aconteceu na época, em 2010? A próxima corrida seria o Rio de Janeiro, depois Canadá, Nova York, ia para a temporada europeia que tinha umas 3 ou 4 corridas. Aí eu tinha que todo lá renovar meu exame médico americano, que é um avião era americano, e voltar a treinar, né? Aí eu falei, esse avião não vou mais, perdi a confiança no avião, né? Aí comecei a voar Edge na época, e o combinado era de eu voltar na temporada europeia. Mas o que aconteceu? No Canadá, o australiano, Matt Hall, ele teve o mesmo stall. Lambeu a água, eu lembro disso aí. Exatamente igual. Ele deu igual. sorte, né? Eu não sei quem deu mais sorte, se é eu ou se é ele, mas enfim, ele tocou e saiu, né? Perdeu a polaina da roda. Perdeu a polaina, perdeu a ponta da asa, e aí ele também, não tive feedback, viu? E na mesma história. A mesma máquina? A mesma máquina, MXS. Enfim, ele teve coragem de recuar mais, de ceder mais, eu conversando com ele depois, trocando informações, né? Ele cedeu mais o manche para aliviar o ângulo de ataque, e, enfim, ele conseguiu descarregar mais e o avião voou. Cada momento, né? Mas assim, eu não teria essa coragem, porque se o avião não sai e ele bate acelerando, então não sei até onde que é uma boa opção. O dele deu certo, entendeu? É um momento. É um momento. Ele falou, eu fiz e levei tudo à frente. Eu falei, eu arrumei e segurei porque estava bom para bater e bom para sair, entendeu? Tava bom para os dois. Se eu tivesse um pouco mais de experiência, provavelmente eu teria identificado com mais facilidade, entendeu? Então, um acidente desse você pode olhar de 2 formas. De uma maneira puramente de motorsports, como uma Fórmula 1. Então você vai ver o Schumacher dando no muro e o Senna várias vezes, você puxar lá no YouTube, né, nos treinos, o cara levanta e vai lá, pega outro carro e vamos de novo. E avião não é bem assim, né? E avião, teoricamente, teria que ser a mesma coisa, né? Mas não é, nunca vai ser, entendeu? Porque quando a gente começa a analisar as coisas que não deram certo em avião, você começa a puxar um monte de elementos, entendeu? De fatores contribuintes para não ter dado certo.
Então aí vem a experiência, você vem as condições meteorológicas, se o avião estava adequado, por que ele não deu feedback, e assim o track design, o desenho do track, será que estava muito apertado, será que não contribuiu? Então assim você começa a navegar numa infinitas de possibilidades, entendeu? Mas o fato é o seguinte, quando você está lá dentro e você é o piloto, você é o fim da linha. Você está na tua mão de interromper aquele processo ou você não tem habilidade para interromper o que estava dando errado. E infelizmente não tinha experiência suficiente para de repente entender o que aconteceu ou não. Mas em contrapartida, 2 corridas depois aconteceu a mesma coisa com o Matt, que era um caçador, um puta de um cara, um aviador de mão cheia, um estudioso. Como enfim, você também é, né? Isso assim, você em outro momento. Assim, sim, são histórias diferentes, né, Beca? Eu vou te contar esse negócio de parar de cabeça pra baixo. Você conhece nós de governo, nosso amigo que tá aqui com a gente, eu vou ter que contar essa história. Conta essa história boa aí, porque Beca. é o seguinte, mas essa história é boa. Parou o motor, né? Parou o motor, Lertão, e agora? O que eu faço? Não vou saltar de jeito nenhum. Pousou na pista de aeromodelo. E a pista, pô, legal, no final tem um gramadinho, mas no meio do gramadinho tinha o quê? Uma pocinha d'água. Uma pocinha d'água e o T6 veio. Ele passou esse mesmo momento que você passou, só que ele bebeu água com gasolina. Ixi. E um pouquinho de curto-circuito elétrico dos rádios também. Deus me livre. Fechado, alguém foi lá e tirou ele, por sorte, depois de um tempo. Conseguiu tirar ele do meio dessa confusão toda, mas acontece com todo o pessoal que voa, né? Falando em T6, você curtiu a época do Coronel Braga? Como é que Nossa, o Braga é uma lenda, né? A referência, né? Você falou em referência, assim, existe em show aéreo aqui no Brasil, referência para mim, Fernando Paes de Barros, Braga e Ribeiro Júnior, né? Ribeiro era um mestre do posicionamento e levava todo mundo para o lugar que ele combinava. Assim, sempre estava o display na frente de todo mundo, não tinha dificuldade para entender o que ia acontecer, né? São uns masters, né? Que saudade, né? Nossa, a gente viveu, a gente conseguiu. Eu só não vi o Bertelli, né? Mas esses 3 caras, pra mim, assim... Você chegou a voar de Pax com algum desses 3 aí, né? Voei, né? Com Braga, não. Mas o Ribeiro tive a chance de voar na ala, né, dele, com Siqueira, com Camillier, né? Eu fui o isolado, né? E com o Fernando várias vezes, né? De Pax, de show de T6 também. Adilson, me diga, dá um conselho pra turma que tá começando, que se acha o galo do galinheiro e não é bem assim a coisa, não estou falando de mistério nem nada, mas que o voo acrobático é uma coisa muito séria, o cara tem que estar muito com a cabeça tranquila para fazer esse voo acrobático, para praticar o esporte. Não tem perigo, mas tem que ter alguns cuidados. Quais são os conselhos que você dá para essa turma que está começando agora? Pô, quem sou eu, né, Beca? Assim que nem falava o Bertelinho, né? Quem dá bons conselhos é porque não pratica os maus atos, né? Então, assim, todo mundo tem telha de vidro, né? Isso não existe a menor possibilidade do cara entrar numa atividade dessa, o aviador passar a vida dele sem ter levado alguns sustos, né? Ou ter, assim, entrado numa situação que ele, puta, por que eu fui fazer isso, entendeu? Não precisava ter entrado naquela situação. Mas o homem é um bicho teimoso, ele faz. Então, assim, digamos, o que tem em comum o Braga, o Sean Tucker, por exemplo, que a gente conhece ele há muitos anos, né? O show que eu vi dele primeira vez em 96, praticamente é o mesmo show que ele faz até agora, que ele se aposentou. O que mudou, cabelo branco, a cor do avião, o patrocinador. Então, mas a estrutura do show aéreo, do display dele é basicamente a mesma. Então, assim, eles tiveram uma rotina. Se viu o Braga voar, nossa, como que esse cara consegue voar um T6 desse tão baixo e tão devagar, tão bonito? Porque ele tinha uma rotina, entendeu? Ele não fazia snap, por exemplo, o Braga, né? Ele achava que não valia a pena você fazer manobra estolada com o T6. E ele fez a vida dele fazendo os shows de T6. Você viu o Braga fazer um snap de T6? Não. Era uma opção dele. Fazer umas 360 assim. Então, mas só que ele tinha outras habilidades e o display dele pessoal, né, da personalidade dele, achava que não valia a pena, assim, se colocar numa situação onde que poderia ser não dar certo, entendeu? Então, quando o piloto resolve, não, eu vou fazer isso na decolagem. Pô, mas peraí, se der errado, se o motor parar,
como é que faz? Você tem margem? Então a margem é você que dá. Entendeu? É diferente se você chega num racetrack, que a margem tá ali, tá desenhada no pylon e a hora você tem que ir, pô, mas agora eu queria tomar banho de piscina, pô, tá muito quente. Negão, vai ter que não, voar. então assim, você não tem muita opção. Agora quando você vai fazer um show, você vai desenvolver a sua performance, né? Por que eu tenho que fazer um Lancevac a 400 pés? Se der errado. Pode fazer a 2000 que dá a mesma coisa, né? Então não sei se dá a mesma coisa, Beca, mas vale a pena você fazer a 400 pés? Se você ainda não domina por completo a técnica do Lancevac, uma coisa é você comandar, outra coisa é você parar o Lancevac. Com precisão no eixo. Outro, por exemplo, você vai voar num lugar onde que tem vento de travessa. Você sabe compensar vento perto do chão? O Braga, ele voava, a fumaça ia e o Temeia ficava. O Fernando ia lá de dorso, tal, empurrava, a fumaça ia e o avião ficava no trilho, entendeu? O aviador sabe fazer isso. Porque no dia do show vai ter vento, vai ter turbulência. Então, será que eu posso chegar perto do chão? Será que eu tenho essa proeficiência para chegar perto do chão com esse avião? Eu já treinei isso quantas vezes? Já fiz quantas vezes essa minha sequência? Ah, mas agora sobrou tempo para fazer mais uma manobra. Essa do mais uma manobra que é o problema, entendeu? Então, desenha teu show, desenvolve a sua sequência, treina, tenha margem, porque a margem você que dá, ninguém tá te obrigando lá. Ó, você tem que voar abaixo, senão eu não vou te pagar. E se alguém fizer isso com você, você fala, meu, eu tô indo embora. O legal é você contar a história, a gente sentar junto depois e transformar aquilo numa maneira bacana de viver, né? E, enfim, quanto mais profissional, melhor, mas só que isso custa dinheiro, né? É lógico que para você ter uma proficiência para virar abaixo, fazer um tambo a 400 pés, existe um treino, existe uma preparação. É que nem o Chumbo falou agora há pouco, né? É o cara que está fazendo lá o trapézio sem a rede embaixo. Por baixo, A gente não tem rede. A rede quem dá somos nós, né? Então, conselho, se é que eu posso dar algum... Cara, tenha margem, não é o último voo da tua vida, não pode ser. Tem que ser um mais um, entendeu? E tenha margem. Faça mais alto, treine várias vezes, não invente moda no dia do show. Faça teu feijão com arroz que daqui a 4 meses você vai lá, pô, acho que eu consigo botar uma saladinha nesse prato, entendeu? Você vai enfeitando. E daqui 5, 6, 7, 8, 10 anos você tem um banquete para oferecer e aquilo é uma coisa natural. Não pode ser uma coisa que dá um frio na barriga ou para quem tá, nossa, será que foi, será que não foi? Será que foi proposital, será que não foi proposital? Essa sensação não pode existir no show aéreo. 1000 pés para a mãe, 1000 pés para o pai, 1000 pés para o irmão, 1000 pés para o cachorro, é isso? Vai dando pé para a turma aí que você vai, olha, vou lembrar da minha mãe aqui, vou subir um pouquinho mais. Esse que é importante de gente ter, né? E não ter o ego muito elevado. Isso aí faz parte da maturidade, né? São as fases, né? Então, o Bertelli acho que tinha uma teoria que o homem só virava homem mesmo depois dos 30 anos, entendeu? Que aí dava para conversar, o resto era, nossa, o que vai dar? Ele falava era o seguinte, que a dureza do chão nunca mudava. Então, pessoal, olha aqui, obrigado, Adilson. Nós estamos no fim, infelizmente, mas... As portas estão abertas, vem quantas vezes você quiser aqui contar suas histórias. Quando você tiver um tempo mais sossegado na companhia lá, não ter que dar instrução do simulador, você vem pra cá, a gente come um arroz e feijão e continua falando. Legal, tá, obrigado, Beca. Obrigado você, cara. Uma honra ter você aqui no estúdio sempre, cara. Valeu, Beca, esse público aqui. Nós estamos bem de público, não estamos não? Tô. Pessoal, acompanha a gente, vai lá, se inscreve no canal. Dá o seu like, aperta o que lá, Chumbão? Sininho, né? Dá um pulinho para trás, como é que é? Um monte de coisa que tem que fazer, mas quem sabe, o pessoal que está aí no meio da internet já sabe como é que funciona. Um abraço, até a próxima. Não esqueça, toda quarta-feira, a partir das 15 horas, tem um Porta de Hangar. Um abraço a todos.